Boa noite a todos os irmãos. Que o Senhor nos ajude à compreensão da palavra dele, que é por meio do Santo Espírito que nos revela as verdades grandiosas que existem em sua Sagrada Bíblia. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Timóteo. A gente vai analisar hoje a nossa exposição, capítulo 3, continuação do capítulo 3, dos versos 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17. Espero que todos os irmãos já tenham aberto a Bíblia e quem abriu pode ficar de pé para a nossa leitura. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foi inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Pai, que o Senhor nos ajude nessa noite. Pedimos, Pai, o auxílio do Senhor, porque sem o seu auxílio não entenderemos, Pai, o que for dito aqui. Pai, que o Senhor nos abençoe com a pregação fiel do Evangelho, Pai, que não haja erros nem desvios na minha fala, que o Senhor me use, Pai, para ser bênção na vida dos meus irmãos. Que a pregação seja totalmente bíblica, Pai, e nada mais do que isso, sem achismos e sem alegorias. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, as nossas famílias, todos nós que estamos aqui, e que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra para que possamos levá-la ao longo da semana. Amém. Meus irmãos podem se assentar. Meus irmãos, estamos na nossa quinta exposição de 2 Timóteo. Vai ser longa, ainda tem muito mais pela frente. Eu acho que vai acabar na 10ª ou na 12ª, ainda estamos na quinta. No domingo retrasado, o irmão Milton entrou, né, nesse texto aqui que eu acabei de citar, mas eu acho importante a gente escavar ele mais a fundo, porque a Bíblia ela nos dá muitas revelações à medida que a gente vai lendo o texto cada vez mais, e também para dar sequência à exposição. Então vamos fazer uma breve recapitulação para a gente não ficar perdido. No capítulo 4, o apóstolo Paulo ele está preso numa prisão úmida, fria e insalubre, e ele vai escrever essa segunda carta a Timóteo, em Roma, preso por causa de ter sido acusado de colocar fogo na cidade de Roma. Mas sabemos que, na verdade, quem colocou fogo na cidade de Roma foi Nero, o imperador Nero. Mas ele coloca a culpa nos cristãos, e então Paulo, o principal líder do cristianismo daquela época, foi preso por algo que ele não fez. E no capítulo 4 a gente vê ele falando as suas últimas palavras a Timóteo. No capítulo 3, a gente dá sequência ao que Paulo vai exortar a Timóteo em relação aos homens dos últimos dias. Como serão os homens dos últimos dias? Quais serão as características dos homens dos últimos dias? E nós vimos que eles eram perversos, que eles eram maus, que serão homens que não terão afeição por outra pessoa, não terão amor. São homens que já vemos hoje em dia. Estamos no final dos tempos. E na última exposição a gente viu a respeito das perseguições. Ainda no capítulo 3. O que o cristão sofre, o que o cristão verdadeiro realmente sofre, é perseguição. Não é vida boa, não é parque de diversão, como eu costumo falar. O cristão ele sofre, não é prosperidade. Pode ser que alguém seja próspero aqui, mas o cristão ele vai sofrer por amor a Cristo. O cristão verdadeiro, genuíno, ele vai ter angústia na alma porque ele é cristão. Vão ser momentos difíceis e não momentos de prosperidade, alegria, e que você vai determinar a sua bênção, você vai colocar Deus na parede e você vai ser abençoado. E é isso que a gente precisa desmistificar o Evangelho. Meus irmãos,
vamos dar sequência à exposição para a gente começar primeiro no verso 14. É importante que vocês leiam comigo, deixem a Bíblia de vocês abertas para que o que eu esteja falando esteja de acordo com o que está na Bíblia. É muito importante isso, para que nenhum de vocês sejam enganados. Muitas igrejas, eles pedem para os irmãos leem, e os irmãos leem a Bíblia, o pastor fala alegoria, o pregador fala alegoria, fala algo que não está dentro da Bíblia, e as pessoas acreditam porque não está acompanhando a Bíblia. Isso é importante, acompanhar a Bíblia, ler a Bíblia, estar de olho na Bíblia, ver se o pregador está falando conforme a Bíblia. Se não estiver fora, tem que estar dentro da Bíblia. Então vamos analisar a nossa exposição no verso 14, e aqui o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo sobre a importância da Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo sobre a importância de permanecer naquilo que ele aprendeu desde a meninice. Vejamos comigo no verso 14, ele vai dizer para Timóteo: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Então, nós vimos na exposição passada que os ímpios não terão prosperidade diante de Deus. Aqui na terra eles prosperarão, alguns, mas diante de Deus eles irão falhar, porque não tem Cristo no coração. E a expressão tu, porém, no início do verso 14, faz um paralelo com o verso 13, que nós analisamos na última exposição. Se eles são maus e impiedosos, a expressão tu, porém, diferencia Timóteo dos homens perversos. O apóstolo Paulo vai falar: tu, porém, é diferente deles, meus irmãos. Tu, porém, traz a ideia de separação, santificação, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que ele era diferente. E de fato, Timóteo era diferente. Vocês analisam vários elogios que Paulo faz para ele ao longo da carta, ao longo da epístola. Um exemplo, irmãos: o mundo está cada vez pior, mas porém, ainda existem os cristãos que são diferentes. Então, a ideia que está no começo do verso, tu, porém, traz uma ideia de separação. Tu, porém, é diferente. Se eles são assim, errados, você é assim, justo e correto, por causa de Cristo Jesus que habita em você. Paulo pede para Timóteo permanecer naquilo que ele foi ensinado, ainda no verso 14. Meus irmãos, permanecer naquilo que fomos ensinados é importante. É crucial para um cristão permanecer naquilo que ele aprende aqui no culto, ou lendo a Bíblia, ou de alguém que já nasceu de novo antes de você. É importante ele permanecer. E o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que você foi ensinado. A gente precisa permanecer. A gente vai errar, vai pecar, vai desagradar a Deus, porém há uma necessidade de permanecer, uma necessidade de arrependimento diante dos nossos atos, porque nós somos falhos, erramos muito. Então o apóstolo Paulo diz: permanece, Timóteo, permanece. Nós devemos ser perseverantes na doutrina dos apóstolos, que foi revelada através do Espírito Santo. Muita gente fala: caramba, mas foi homens que escreveram a Bíblia, foi aqueles homens que acompanhavam Jesus que escreveram a Bíblia. Não foram eles, só eles, não foram o achismo deles, não foram a inteligência própria deles. Foi o Espírito Santo derramado neles através da conversão e arrependimento genuíno, que Deus deu um entendimento para eles interpretarem as Escrituras do Antigo Testamento, trazendo algo novo, escrito no Novo Testamento. Não são homens apenas que falam através das linhas, são o próprio Deus. Quem ignora os ensinamentos dos apóstolos estão ignorando o ensinamento do próprio Deus, porque foi Deus que comissiona eles para escrever a palavra. Não são homens qualquer. Não é uma escrita barata que você compra numa livraria por R$15. É a palavra da vida, inspirada por Deus nos apóstolos. Nós temos que deixar de lado as fábulas que estão longe de ensinamentos bíblicos verdadeiros. E o apóstolo Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que você foi ensinado. Mas muita gente não permanece, porque diz que é muito duro. E eles começam a dar ouvido a fábulas, a invenções humanas.
Você tem que dar o dinheiro aqui, e se você não dar esse dinheiro aqui, você não vai ser abençoado. Mas eu te pergunto, uma pessoa que lê a Bíblia corretamente, vai saber que é engano e vai sair fora dessa instituição religiosa. E o apóstolo Paulo diz, permanece naquilo que você foi ensinado. E se você realmente lê a Bíblia, se você realmente é ensinado de uma maneira correta, pelo Espírito Santo, e pelas pessoas que estão ao seu redor, e por uma leitura sadia, com uma boa hermenêutica bíblica, você vai permanecer naquilo que a Bíblia quer que você permaneça, na linha, corretamente, como o Espírito Santo quer que nós façamos. Permanecer também sabendo de quem a gente aprendeu. A gente tem que ser grato, irmãos, às pessoas que nos apresentaram o Evangelho, né? O apóstolo Paulo, ele é bem claro aqui para Timóteo lembrar das pessoas que o apresentou o Evangelho, agradecer, sabendo de quem o aprendestes, meus irmãos. Timóteo, ele foi um jovem, um rapaz muito bem instruído, e Paulo sempre leva a lembrar das pessoas que o ensinaram o Evangelho. A gente vai ver no verso 15. Vamos acompanhar comigo. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a gente vê que desde a infância Timóteo conhecia as sagradas escrituras. Desde a infância, meus irmãos. No capítulo 1 a gente vê que a avó de Timóteo se chamava Lóide, a mãe Eunice, duas judaicas, puro sangue. Instruíram Timóteo desde cedo a palavra de Deus. E Paulo diz que a mesma fé que habita nas duas, na mãe e na avó de Timóteo, habita também no próprio Timóteo, porque ele foi ensinado por elas, uma palavra verdadeira, uma palavra correta, longe das seitas judaicas daquela época. Possivelmente elas educaram Timóteo desde a meninice. Então a gente deve aprender a educar nossas crianças. Eu não sou pai, mas eu já sou irmão. É difícil? Não quer dar ouvido? Verdade. Mas a gente tem que, ainda mais se você é mãe, né, você tem que ser mais pulso firme, educar a criança nos caminhos de Deus. Olha, filho, vamos ler um pouquinho a Bíblia comigo hoje. Compra material educativo, ensina seu filho, instrui ele na palavra de Deus, porque Timóteo foi desde pequeno, e se o seu filho foi instruído desde pequeno, ele pode chegar à idade adulta, com entendimento e maturidade correta da fé. Então vamos instruir nossas crianças, os netos que alguns irmãos aqui vão ter futuramente, as crianças que irão por vir. É um ensinamento certo, é um ensinamento correto, ensinar as crianças, porque hoje a criança entra na escola e ela vai aprender besteira. E não é besteira em relação às matérias que são ministradas, são besteiras implantadas por uma ideologia política dentro da escola. A criança é ensinada a pensar de uma forma errada desde os 4 anos, onde ela inicia a sua formação. Ela é ensinada por livros pedagógicos, por professores que estão longe do coração de Deus, e em vez de ministrar totalmente o conteúdo, ensinam coisas que a criança ali não pode aprender. Então, se você não instruir o seu filho ali, quando for pequeno, quando ele chegar na escola, ele vai se deparar com um ambiente totalmente daquilo que ele nunca viu, e vai ver que aquilo, vai pensar que aquilo é certo. Vai pensar que as práticas que os colegas fazem em escola é certo. E criança, só porque é criança não é santo não, viu? A gente nasce com a natureza pecaminosa no nosso coração. Nós somos caídos desde a infância. Se uma criança, ela pudesse matar alguém para pegar um brinquedo, ela pegava, porque ela não tem consciência. É o instinto, a natureza que quer fazer o errado, que quer fazer o mal. Isso nasce dentro da gente, desde Adão, e a Bíblia comprova isso. Meus irmãos, então se as nossas crianças, elas não forem ensinadas desde a infância, vai ocorrer um desvio no coração. Vai ocorrer um desvio de caráter, um desvio de pensamento, um desvio de maturidade, possivelmente lá na frente. Então, as crianças é o futuro da igreja cristã.
Não são meras pessoinhas pequenas que ficam ali para completar uma escola dominical na igreja. Elas precisam ser ensinadas em casa, precisam ser ensinadas aqui dentro, precisam ser ensinadas a qualquer momento. É tirar de mão de criança a merda de celular, perdão a expressão. O celular é algo maligno na mão de uma criança. Hoje em dia as crianças, elas, se não tiver um celular na mão, ela bate no pai, na mãe. E por quê? Porque não educou. E eu vejo isso no meio cristão. Já visitei igrejas onde os meninos tinham que ficar no celular para ficar tranquilo e para escutar a pregação da palavra. Meus irmãos, falta de educação em casa. E os pais são cristãos e não olham para isso. Se Deus quiser, um dia quando eu tiver filhos, eu quero ter um padrão rígido em relação a isso. E que isso seja realidade no meio da igreja. Porque a criança, ela precisa ser tratada de uma forma correta. E aqui, Timóteo, ele foi instruído desde a infância. Desde a infância, irmãos. Ele é ensinado a palavra de Deus. Vamos continuar na exposição do verso 15 ainda. Ele vai dizer: sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras podem nos tornar muito sábios para a salvação. Meus irmãos, não podemos ignorar a Bíblia. A mesma Bíblia que ensinou Timóteo desde a infância é a mesma Bíblia que vai ensinar a gente. A gente não deve ignorar a Bíblia. A gente não deve ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91 e não ler ela durante a semana. Por que a gente tem uma facilidade enorme de ler conteúdos na internet e a gente não tem a capacidade de ter um tempo de ler um capítulo bíblico por semana? É muita ignorância. E eu falo isso porque eu mesmo tenho dificuldade da leitura bíblica. Não é só uma ignorância da igreja, é uma ignorância minha também. Meus irmãos, a gente precisa ler para a gente não ser enganado. Nós devemos ler a Bíblia e ter um conhecimento quando for pregar para algum amigo ou parente. A palavra de Deus não pode ser pregada de qualquer jeito, não. Você não pode pregar algo que você não conhece. Não pode, irmãos. Você não pode falar daquilo que você não conhece. Como que você, por exemplo, na faculdade vai apresentar um trabalho daquilo que você não sabe apresentar? É reprovável. Isso é uma atitude reprovável no meio cristão também. Não saber pregar para um amigo. É lógico que a gente tem questões de vergonha. A pessoa não é muito aberta, não é muito sociável. Mas a pessoa deve, pelo menos, ler e entender a Bíblia para que quando tiver uma oportunidade com alguém mais próximo, que tenha coragem de falar. O cristão, ele tem que saber, irmãos, o que falar nos momentos difíceis. Tem que saber quando é confrontado pela sua fé. A gente tem que parar com a ideia de só o Espírito Santo usar e deixar de ler a Escritura. Ah, mas agora o Espírito Santo vai me usar e eu não preciso de ler a Bíblia. Isso aí é mentira, é diabólico isso aqui. Isso aqui faz a igreja cair em uma alegoria. Porque o pastor fala da vida dele, fala dos cachorros, fala dos filhos, mas não fala da Escritura, não expõe a verdade. Isso é um engano terrível. E hoje em dia os pastores, eles preferem contar experiências próprias do que pregar a palavra de Deus. Isso deve ser substituído por uma exposição fiel da palavra. Isso deve ser substituído no meio da igreja. E como eu disse hoje na escola dominical, a gente fica até desanimado, porque a gente vê isso inundando a igreja. E são ondas e ondas de pregações ruins, e o povo vai ficando doente, porque não tem palavra boa. Meus irmãos, e é tão simples. É só você ler a Bíblia. Leia. A Bíblia interpretada de forma correta é eficaz para chamar o eleito ao arrependimento. Se você interpretar corretamente a palavra de Deus, num lugar onde tem ímpios ali pode haver um novo nascimento. Pode haver um novo nascimento. Eu creio nisso. A palavra de Deus interpretada de forma correta, ali pode ter um novo nascimento, meus irmãos. E a gente tem que ser pregadores que estudam antes de pregar. Estudam. A gente deve passar um tempo
antes de pregar. Lendo a palavra, estudando, meditando. Se possível, até decora o texto. Não é feio decorar o que você vai falar. É feio você falar mentira e heresia para a igreja. Isso é feio. E Deus não gosta. E também não se importe com o que a igreja vai achar. Meus irmãos, me desculpem, mas eu não estou pouco me lixando se vão gostar ou não da pregação. Eu estou me importando é quando eu chegar lá em casa e eu falo, Deus, será que eu preguei aquilo que realmente está na Bíblia? Essa é a minha preocupação. Não é a minha preocupação não é se vai dar glória, se vai gostar, se vai falar, a pregação com uma vez. A pregação ela tem que ser bíblica. E ela é útil, irmãos, para chamar. Ela é útil para nos ensinar. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, ela pode te tornar sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, ela pode te tornar sábio. Então medite nela. Não seja falho na leitura bíblica. Falo isso para você, mas falo isso para mim também. Isso serve para o meu caráter, que muitas das vezes prefiro fazer outras coisas do que está ali na palavra de Deus. Mas que isso seja mudado em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja uma mudança de atitude em nossos corações, para que a gente possa estar disposto a ler mais a Bíblia, passar um tempo lendo. Meus irmãos. Os irmãos, vamos analisar o verso 16 e 17 juntos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus, é infalível. Jonas, ele estava dentro de uma baleia? Estava. A casa de Jó, tudo que Jó tinha foi destruído? Foi. O mar vermelho se abriu. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. A palavra não mente, ela é fiel. E se você cair no engano de que a palavra ela não é fiel, ela é relativa, você vai morrer espiritualmente. Você vai virar cético, você vai virar incrédulo. Porque se a gente não acreditar nas coisas que a Bíblia nos diz, meus irmãos, a gente está perdido. A gente vai estar entregue à deriva da nossa própria ignorância, longe do nosso manual de vida, que é infalível. Às vezes a Bíblia é interpretada de forma libertina. Ah, mas aquilo é só para aquele tempo. Ah, mas aquilo era só para aquele povo. Ah, mas aquilo era só naquele contexto, naquela situação. Não, atual, hoje. A Bíblia é atual. O que serve naquele tempo serve também para você. Se você tiver uma hermenêutica e entender o que aquela passagem diz, você vai ver que tudo aquilo serve para você. Não é para roubar? Não rouba. Não é para adulterar? Não adultera. Não é relativa. Se a verdade, meus irmãos, ela for relativa, não existe verdade absoluta de fato. Então devemos nos apegar na verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é uma verdade para mim e uma verdade para a irmã Anita. É uma única verdade. Temos que estar com o pensamento ligado na mesma verdade, meus irmãos. A Bíblia não é relativa. A gente vê o liberalismo entrando na igreja, 1700, 1800, e devastando os seminários teológicos presbiterianos e batistas. E a Bíblia não já era mais interpretada de uma maneira literal e infalível. Era interpretada agora de uma maneira gramática literária. E aí que foi a queda da igreja na Europa. O berço do protestantismo, o berço da igreja cristã, a Europa de João Calvino, a Europa de Martinho Lutero, a Europa de Zwingli, a Europa de Charles Haddon Spurgeon, hoje ela está morta. Por quê? Porque não acredita que a palavra de Deus ela é infalível. Hoje você chega na Europa e entra
numa igreja, e dentro da igreja tem bar. Viram bars, igrejas mortas, as chamadas dead churches. Por quê? Porque eles não acreditaram na Bíblia como palavra de Deus inerrante e única. E o berço do protestantismo, a Europa, está praticamente morta. Não tem mais igrejas cristãs como eram. E aqui no Brasil, as igrejas estão crescendo. E você pode até pensar, nossa, glória a Deus não. Motivações erradas. Interpretações erradas da Bíblia e errôneas. A gente vê a igreja cheia, mas cheia de morte, cheia de erro, cheia de mentira, cheia de engano. A gente deve sair fora desse tipo de congregação. A gente deve nem ter parte com esse tipo de igreja, porque fazem macumbaria, bruxaria gospel dentro da igreja, usando uma hermenêutica bíblica errada. Meus irmãos, a Bíblia é infalível, ela quer dizer uma coisa só. Embora ela nos dê muitas lições com o texto quer dizer apenas uma coisa. E se for interpretado de uma forma gramática literária, a igreja morre, porque para de acreditar. Jonas foi engolido para baleia, era só para dar sentido à história. O mar vermelho, sabe? Eles passaram pela beira. Meus irmãos, Jesus ressuscitou? Talvez ele nem tinha morrido. Jesus nasceu no ventre da Virgem Maria? Não sei. Talvez ela teve uma relação sexual com José antes do tempo. Então são pessoas que distorcem as verdades bíblicas. E a gente tem que entender, irmãos, que a Bíblia é útil para o ensino. A Bíblia nos repreende. Se a gente está fazendo uma coisa errada, ela vai e te repreende. Eu faço coisas erradas, sou pecador que nem todos os irmãos aqui. E você vai ler a Bíblia e você vai ver o tanto que você é falho. Que você tem que seguir a Bíblia e procurar arrependimento. Ela nos educa em justiça. Meus irmãos, o que é educar em justiça? Conforme os versos 16 e 17 diz. É conhecer a justiça de Deus. Nós temos que entender que Deus não é só amor. Você chega na igreja e eles falam, Deus é amor, Deus vai te prosperar, Deus vai abençoar você, sinta-se abraçado com o Espírito Santo. Meus irmãos, mas nunca falam do inferno, da condenação eterna, que é uma pessoa morrer sem Cristo Jesus. Não falam da justiça de Deus, não falam de Cristo, não falam que Cristo sofreu na cruz, querem só falar do amor de Deus. Meus irmãos, nós devemos apresentar os dois lados da moeda, o amor e também a justiça. A justiça de Deus dói, é dura, mas ela tem que ser apresentada para a igreja, senão a igreja cresce uma igreja boba, uma igreja que a gente tem que abraçar, tem que amar sim, a igreja tem que amar, tem que abraçar, tem que acolher, mas não é só isso, é apresentar a justiça, é apresentar o inferno, é apresentar como que é a condenação da vida sem Deus. O inferno é eterno. Se você não acredita que a Escritura ela é totalmente inspirada por Deus, você tem uma grande chance de estar lá. Eu não estou sendo duro, eu estou sendo bíblico. É só isso. E se em algum momento eu deixar de acreditar na palavra de Deus, vai ser uma prova que eu nunca realmente nasci de novo. E lá que vai ser meu lugar. Então por isso que ele fala, você tem que perseverar. Porque a Bíblia, ela vai te ensinar a perseverar. Persevera, Timóteo. A Bíblia, meus irmãos, ela prepara o homem para que ele seja perfeito. Não que nós sejamos perfeitos agora. Existe um estado que chama o estado de glorificação, que é quando a gente ir para a glória. Lá nós seremos perfeitos. Então a Bíblia aqui em terra nos prepara para quando nós formos para lá. Ela nos prepara para ser perfeitos junto com o Pai. A Bíblia também nos habilita para toda boa obra. Tudo que você faz, não é por tanto que você é bom, pelo tanto que você merece, né? Eu estou aqui, estou pregando aqui porque eu mereço, eu sou bom, eu estou aqui, né? Sou o supra-sumo. Não. Meus irmãos, o que nos capacita a fazer a obra de Deus é a Escritura. É a única coisa que vai te capacitar. Não é porque você é um bom cantor, que você canta lá na frente.
Você vai estar trazendo morte para a igreja. Sua voz é bonita, sua pregação é emocionante, tem um banquinho para você sentar e tem um fundo com luzes e aquela coisa toda, e aquele fundo emocionante. Meus irmãos, me desculpa, mas você está usando justiça própria para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita somente pela Escritura, é só a Escritura. Ela é inerrante, ela é infalível, meus irmãos. Por isso que o lema dos reformadores na Reforma Protestante do século XVI foi só a Escritura. Porque a Igreja Católica ela se desviou da palavra de Deus ao longo dos séculos e começou as alegorias, a virgindade, perdão, irmãos, Maria como sendo imaculada, impecável. E a igreja foi se desviando. Aí Deus levanta um monge Martinho Lutero. Em 31 de outubro de 1516, afixa 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, denunciando os falsos achismos papais sobre as indulgências. E ali começa a igreja cristã, a era da igreja cristã, que vai se corrompendo ao longo do tempo. Começou bem na Europa, com avivamentos, começou, lá está morta. Aqui no Brasil, pode ocorrer o mesmo caminho, se a gente não seguir o lema, só a Escritura, só a palavra de Deus. Deus me mandou te falar aquilo, só a Escritura. Foi me revelado, só a Escritura. É o que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra final de Deus. Se alguma pessoa falar para você, Deus me falou isso para eu... sai fora. Pode ocorrer profecia? Pode. Pode ocorrer os dons nos dias de hoje? Pode. Mas o que você tem que confiar como regra de fé e prática é a Escritura, é a Bíblia, não são em pessoas, porque pessoas são falhas. A Bíblia diz em Eclesiastes que o coração do homem é enganoso. O que te prova que o coração enganoso do homem não te deu aquela profecia? O que te prova? E a própria Bíblia diz que o coração do homem vai ser enganoso, meus irmãos. A gente tem que se atentar para a Bíblia, para a Escritura Sagrada. Ela é útil, irmãos, para repreender, para corrigir e para nos habilitar para toda boa obra. Para encerrar, a gente tem um dos maiores exemplos de o que o liberalismo teológico faz com a pessoa. A gente tem Caio Fábio, o patrono do liberalismo brasileiro. Criou seu canal no YouTube e confunde a mente dos cristãos fracos, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, definitivamente foi escrita por homens. E várias outras mentiras. Um homem que estava na posição que onde eu estou aqui, tentando pregar dentro da Bíblia, conforme a Bíblia diz, agora ele está em outra posição, uma posição de apostasia, deliberando mentiras, deliberando morte para a igreja. E ele tem seus seguidores. São os famosos desigrejados, né? Não creem que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Querem Cristo, mas não querem a noiva de Cristo, que é a igreja. Querem Cristo, mas não querem estar em comunhão com o corpo de Cristo. Isso tudo, irmãos, sabe por quê? Porque abandonaram a Bíblia como única regra de fé e prática e Escritura infalível. Meus irmãos, que Deus nos ajude.